Estende as mãos para o irmão Vitor. Vamos rezar pela vocação dele, né? Por essa pregação que ele vai fazer agora. O Espírito Santo veio sobre ele, iluminando as palavras e conduzindo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Mas esse bom dia está muito desanimado para quem está aqui rezando e pedindo a graça de Deus. Deus merece um bom dia mais forte, não merece? Bom dia! Bom dia! Melhorou, mas ainda não está bom. No final da pregação nós vamos ver como que está esse bom dia. Bom, como o Luiz me apresentou, me chamo Victor, sou irmão religioso da Ordem dos Clérigos Regulares Teatinos. Eu faço meus trabalhos pastorais lá em Ribeirão das Neves, no bairro do Benito, na paróquia São Francisco. E para mim é uma alegria muito grande estar hoje aqui com vocês, para podermos partilhar um pouquinho a palavra de Deus e especialmente o que é primeiramente o amor de Deus por nós, como devemos viver esse amor, para que possamos viver uma vida consagrada a Deus e especialmente na vida religiosa. Amados irmãos e irmãs, quem trouxe Bíblia e quem ganhou a Bíblia, pode abrir aí, por favor, em Joel 2, versículo 12. Alguém precisando de Bíblia emprestada? Tanto de mão, só tem duas. Espera aí que eu vou pegar a minha. Espera aí que eu vou pegar a minha. Joel 2, capítulo 2, versículo 12. Eu vou levar bem. Joel 2 fica um pouquinho antes lá de Amós, Abacuque. Você ajudou, tá vendo? João leu. Quem que é a outra pessoa que leu lá? Quem aqui viveu bem a Semana Santa, levanta a mão. Quem aqui viveu bem a Quaresma, levanta a mão. Então, todos vocês que levantaram a mão podem me dizer como que começou a primeira leitura da liturgia da quarta-feira de cinzas que inicia a nossa Quaresma. Alguém pode me dizer? A primeira leitura de Joel, que eu acabei de pedir para vocês abrirem aí, capítulo 2, versículo 12, que diz assim, olha, vamos lá? É agora oráculo do Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejum, prantos, lágrimas. E o próximo versículo, muito importante, durante o período da Quaresma que nós fomos chamados a viver: rasgai os vossos corações e não as vestes. Amados irmãos e irmãs, antes de falarmos do amor de Deus, é preciso falar da conversão. E aqui, no livro de Joel, e lá, se nós vivemos bem aquilo que eu disse, nós vivemos bem a nossa Quaresma, e consequentemente nós vivemos bem a nossa Semana Santa, inicia-se na quarta-feira de cinzas, com o chamado da igreja à conversão, mas não uma conversão superficial, porque é isso que o livro de Joel está nos dizendo: rasgai o coração. O coração é superficial? Não, né? É algo muito interno, é algo importante.
mas também na vida espiritual. Porque Deus pede de nós a nossa conversão a partir do coração, não a partir das vestes, não a partir do exterior. O exterior só vai ser fruto de uma conversão interna, de uma conversão começada lá no coração. E é por isso que nós começamos esse ano, e era impossível começar a pregação de hoje sem falar da conversão, porque só se vive o amor de Deus, só se vive uma vida consagrada, e especialmente na vida religiosa, se eu vivo primeiramente a conversão, se eu estou disposto de fato a dar esse passo no meu coração, internamente, na conversão de Deus na minha vida. E é por isso que no livro de Joel ele nos pede: rasgai o vosso coração, voltai-vos para Deus. Primeiro, voltai-vos para Deus. Ou seja, isso nos pede movimento. É movimento, voltai-vos. Quando alguém me fala voltai-vos, é o quê? Eu olho em direção daquele. Ou seja, primeiramente, eu tenho que ter a disposição, o movimento de querer rasgar o meu coração, de querer me converter. Amém? Todos vocês, todos nós tivemos essa disposição durante a quaresma e conseguimos vivenciar isso na nossa Semana Santa e, consequentemente, agora na nossa Páscoa. Essa é uma reflexão que nós devemos fazer, amados irmãos e irmãs. Nós, primeiramente, tivemos a disposição sincera, diante de mim, comigo mesmo, em voltar para Deus, em voltar para aquele que deu a vida por mim. Voltai-vos para o Senhor, movimento, disposição, e em seguida, o segundo, rasgar o coração e não as pernas. Porque não adianta de nada eu fazer movimento na minha comunidade, na minha vida, no meu dia a dia, mas esse movimento ser um movimento externo, ser um movimento superficial, que não chega no meu coração. Porque a conversão começa aqui, meus irmãos, no coração, não nas vestes. E é por isso que nós somos chamados, antes de tudo, a fazer esse movimento. Para que nós possamos, aí eu peço novamente, quem está com a Bíblia aí e abrir o livro de Joel, possa abrir, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Que diz assim, olha, Atos dos Apóstolos, que vai nos dizer lá, ó, aquilo que é o objetivo da nossa pregação de hoje, que nós vamos chegar lá. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades, seus bens, repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Amados irmãos e irmãs, o objetivo da nossa pregação hoje é essa passagem aqui de Atos dos Apóstolos. Vamos voltar? Quarta-feira de cinzas,
Livro de Joel, uma disposição de voltar para Deus, uma disposição sincera, rasgar o coração, rasgue o coração, tenha coragem de se despir, ou seja, rasgar o que é? O que é rasgar? Quando eu rasgo uma roupa, o que eu estou fazendo? Eu não estou jogando fora, ou seja, rasgue o vosso coração de manias antigas, de pecados antigos, de pecados de estimação, de manias que te afastam de Deus e que fazem com que você volte as costas para Deus. Ao invés de voltar a olhar para Deus, quando você tem a atitude de não rasgar sinceramente o coração, de ser resistente a rasgar de fato o coração para novas atitudes de cristãos que nós somos chamados. Amados irmãos e irmãs, toda a nossa quaresma, todo o itinerário de quaresma em Semana Santa nos levou a uma conversão sincera. Ou não? Estou certo ou errado? A nossa quaresma desse ano, o itinerário cristão da quaresma nos leva a isso, mas há uma mudança autêntica. Mas eu só posso rasgar e deixar as vestes antigas quando eu estou disposto, e é por isso que eu estou insistindo em dizer que o movimento de voltar, por isso que eu quis resgatar o livro de Joel, porque eu só posso chegar a amar algo quando eu estou disposto com sinceridade, porque para amar eu preciso desconstruir, para amar eu preciso conhecer, e eu só dou a conhecer algo quando realmente eu estou disposto a me abrir a conhecer. E aí eu amo, porque amados irmãos e irmãs, amar implica uma responsabilidade muito grande. Quando eu me disponho a amar alguém, eu preciso estar disposto a amar de verdade, não somente nas qualidades, porque nas qualidades é muito fácil, quando o outro está bonitinho, não é? Arrumadinho, cheiroso, assim não é fácil amar? Não é fácil amar quando o outro está fazendo tudo que eu quero, está falando tudo que eu quero. É fácil, não é? Não é fácil amar assim? Assim é bonito, assim é muito fácil. Mas eu só amo de verdade quando eu consigo olhar para o outro, quando ele não presta, quando ele não está cheiroso, quando ele não está bonito, quando algo não está bonito, quando algo não cheira bem, e mesmo assim eu consigo olhar e dizer: eu não consigo viver sem isso, eu não consigo viver sem você na minha vida, ou sem essa missão na minha vida. Então, estão percebendo, amados irmãos e irmãs? Eu preciso primeiro ter a disposição, o movimento, me despir sinceramente daquilo que me aprende, daquilo que me prende de viver uma vida nova, daquilo que me segura a construir algo novo. E a partir do momento que eu estou despido de coisas antigas, despido de manias, de pecados antigos, de pecados de estimação, de pecados que me afastam de Deus. E amados irmãos e irmãs, e aqui eu preciso ressaltar o pecado, como o pecado da fofoca nos afastam de Deus, e especialmente do outro. E para que nós possamos, amados irmãos e irmãs, chegar a essa passagem de Atos dos Apóstolos, viviam tudo em comum. A fofoca é um mal que não pode existir, é um mal que nós não podemos deixar, porque não adianta de nada, viu?
ficar com o short. Ou adianta de alguma coisa? Não adianta de nada, viu? Não adianta de nada eu ter a disposição, eu jogar, não, olha, isso aqui eu tiro, mas isso aqui não, isso aqui eu tenho que deixar. Isso é uma seleção, é uma conversão seletiva. É uma conversão seletiva. Eu só converto aquilo que me convém, aquilo que não me convém eu deixo de canto aqui e continuo vivendo, mesmo que às escondidas. Mesmo que não seja aparente, eu continuo vivendo. Amados irmãos e irmãs, isso não é rasgar o coração de verdade. Isso não é uma conversão de verdade. Lembremos, uma conversão, ela não acontece de um dia para o outro. Ah, hoje eu me converti, virei santo, estou próximo de Deus, amém, aleluia. Ninguém pode chegar perto de mim, eu sou o santo dos santos. Não, nós somos chamados à santidade todos os dias. O Papa, o primeiro a ser chamado à santidade, ele vive a conversão todos os dias. Nós temos o primeiro passo da conversão, amados irmãos e irmãs. Mas eu sou chamado a viver com intensidade. A partir do momento que eu tenho essa disposição, que está contida no livro de Joel, a disposição de voltar para Deus, a disposição de rasgar o meu coração e não as vestes, de, a partir de hoje, Santo André Avelino, um santo teatino da nossa ordem, ele dizia que o Senhor me conceda a graça de, no dia de hoje, ser melhor do que ontem. Que eu possa buscar sinceramente hoje ser melhor do que eu fui ontem. E essa é a missão, é isso que Deus nos pede. A cada dia eu ir rasgando meu coração, eu ir me despindo daquilo que me prende, daquilo que me afasta de Deus, daquilo que me afasta do irmão, daquilo que me afasta de um bom testemunho, para que eu possa amar com sinceridade, para que eu possa ter a disposição de olhar para o outro sem as minhas amarras, sem aquilo que me afasta de Deus, porque se eu ainda estou apegado a coisas, a vestes e as amarras que me afastam de Deus, eu não vou conseguir amar de verdade. Eu não vou conseguir amar e olhar no olho do irmão quando ele não merece, porque é assim que se ama de verdade. De olhar no olho do irmão e dizer: eu te amo, eu estou aqui, vamos caminhar juntos. E só amando, amados irmãos e irmãs, é só quem ama de verdade consegue viver uma vida consagrada a Deus. Consegue viver uma vida consagrada a Deus. Amados irmãos e irmãs, eu sou religioso de votos. Eu sou chamado a viver a santidade de forma particular e intensa através dos votos substanciais de pobreza, castidade e obediência. Eu devo ser para vocês, e todos os religiosos devem ser, para os leigos, para o mundo, sinal de intensidade. Mas aí vocês me perguntam: irmão Vitor, mas o que isso tem a ver com a nossa pregação? O Luiz me falava: irmão, você vai pregar sobre a vida religiosa, mas é impossível pregar sobre a vida religiosa sem fazer esses passos. O passo da disposição, o passo da conversão, o passo do amar, para que eu possa viver com sinceridade os votos evangélicos. Mas só os consagrados, só aqueles que vivem os votos substanciais de pobreza, castidade e obediência, que são chamados a isso? Não. Nós, a partir de uma disposição sincera e abertura ao Espírito Santo, nos consagramos de maneira particular a Deus. Mas devemos ser sinal, vocês. A santidade e viver a pobreza
sobre a vocação universal dos cristãos, a pobreza, a castidade e a obediência. Os consagrados devem ser sinal para vocês, eu devo ser um sinal para vocês, mas vocês também são chamados a viver o que diz os Atos dos Apóstolos: viviam tudo em comum. Amados irmãos e irmãs, vocês como cristãos devem percorrer esse caminho, ter uma pobreza de coração. Será que vocês já fizeram será que eu já fiz essa reflexão? Se acontece alguma coisa na minha vida, no âmbito material, algum imprevisto, que eu preciso vender meu carro, que eu preciso vender minha casa, eu me desfazer de algo, como que eu estou agindo? Se eu perco, por exemplo, um dinheiro, como que eu estou agindo? Como que está o seu coração? E você tem um coração pobre. E não só no aspecto material, irmãos. Os votos evangélicos, eles não são chamados somente a ser vivido de maneira estritamente aquilo que está dizendo, porque fala-se de pobreza, já vem logo na nossa cabeça o aspecto material. Mas é aquilo que eu estou dizendo. Será que eu tenho um coração pobre? Um coração pobre em atitudes. Um coração pobre diante de Deus, que reconhece as suas misérias, que não é arrogante, que não é prepotente, que não é orgulhoso. Porque se eu posso até ser pobre materialmente, mas tenho um coração orgulhoso, rancoroso, arrogante, prepotente, você não está vivendo a pobreza. Percebem que os votos substanciais de pobreza, castidade e obediência é um caminho especial de santidade, amados irmãos e irmãs. Para nós, os consagrados, que vivem com intensidade esses votos, deve ser algo exigente para nós. Mas para vocês deve ser modelo. Ao olhar os consagrados, ao refletir sobre os votos de pobreza, castidade e obediência, eu preciso pensar primeiro: eu tenho um coração pobre? Porque se eu tenho um coração pobre, eu vou ser casto. Ah, irmão, mas a castidade tem a ver com a sexualidade. Vocês estão deixando a sexualidade de casar, de constituir uma família por causa de Deus. Sim. Mas você também é chamado a ser casto na sua vida de leigo, de cristão e cristã. Você tem um coração casto? Você tem uma vida casta nas suas atitudes? Amados irmãos e irmãs, se eu tenho uma vida casta, ou se eu não tenho uma vida casta, se eu tenho uma vida promíscua, eu vou conseguir amar? Se no meu dia a dia eu percorro o caminho enquanto leigo, cristão, eu escolho sempre os caminhos da promiscuidade, da imoralidade, do pecado, na minha vida, no meu dia a dia, eu vou conseguir amar? E aí volta aquele segundo passo que eu falei para vocês. Eu vou conseguir amar, meus irmãos e irmãs? Eu vou conseguir olhar para o meu irmão, para o meu próximo e amar de verdade? Sejam francos. Vou conseguir? Não, eu não consigo, porque eu não amo nem a mim mesmo. Eu só consigo amar. Eu só consigo amar, meus irmãos e irmãs, se eu consigo ser casto. Casto para Deus nas minhas atitudes. Então, primeiro, ter uma pobreza de coração, não somente uma pobreza material, que a falta daquilo que é material, logicamente, amados irmãos e irmãs,
Viver a pobreza é no aspecto material, que você não esteja apegado, arraigado às coisas materiais, que quando isso lhe falta, que quando você tem algum imprevisto no aspecto material, isso atormenta a sua vida, isso te tira totalmente o equilíbrio, te tira a paz no aspecto material. Mas também você precisa ser disposto a viver a pobreza de coração, ter um coração pobre, um coração que não seja orgulhoso, que não seja arrogante, prepotente, rancoroso. Como nós nos deparamos, amados irmãos e irmãs, no dia a dia hoje, com corações rancorosos, com corações magoados, com corações que não conseguem perdoar. O segundo voto do Evangelho, a castidade. Que eu seja capaz de ser casto para Deus, de ser casto na minha vida, no meu dia a dia, para que eu possa amar melhor, para que eu possa olhar para o meu próximo e conseguir amar, e sobretudo, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque, amados irmãos e irmãs, a castidade, ela nos tira de um mundo egoísta. Percebem? A castidade nos tira de um mundo egoísta, me tira de mim mesmo. Porque se eu estou preso a atitudes imorais, perniciosas, no meu mundo egoísta do prazer e de ter prazer para mim mesmo, eu estou me amando? Não. Eu estou amando a Deus? Eu consigo amar a Deus quando eu estou preso a isso? Não. E tampouco amar o meu próximo. E tampouco amar o meu próximo, porque se eu não me amo, eu estou preso a atitudes que me destroem humanamente. Eu não me amo, eu não amo a Deus, e tampouco eu amo o meu próximo. E tampouco eu consigo enxergar o meu irmão e a minha irmã. Não é possível viver castamente enquanto cristão e cristã. E se eu vivo a pobreza de coração, se eu vivo a castidade nas minhas atitudes, eu consigo viver a obediência. Ser obediente a Deus, ser obediente a tudo aquilo que Ele me pede. Eu não sou resistente à ação do Espírito de Deus na minha vida. Eu não sou resistente àquilo que Deus me pede, àquilo que a igreja me pede. Vocês conseguem perceber o caminho, amados irmãos e irmãs? Conseguem perceber o caminho? Vamos voltar de novo? Uma disposição de voltar para Deus, uma disposição de rasgar o coração, para que eu possa amar. E amando, eu sou chamado a viver na minha vida enquanto cristão a consagração, a olhar os consagrados que vivem com intensidade e por amor a Deus os votos substanciais de pobreza, castidade e obediência, que eu possa enquanto cristão, que isso seja um modelo para a minha vida, e que se assim o chamado de Deus acontecer na sua vida, você possa se consagrar um dia a Deus, da forma que um dia eu e tantos outros religiosos nos consagramos. Mas, se o chamado de Deus
Deus não aconteceu para que eu viva de forma intensa isso na minha vida. Na consagração particular, na consagração a uma ordem religiosa, aos votos substanciais, que eu vivo enquanto cristão. Isso é possível. Eu já vi muitas vezes, amados irmãos e irmãs, dizendo assim: mas vocês fazem os votos de pobreza, castidade e obediência. Eu não preciso ver isso não. Preciso. Todos nós somos chamados, amados irmãos e irmãs. Como disse o Papa João Paulo II, no documento Perfecta Caridade, ele já nos diz isso. O chamado universal à consagração. O chamado universal à consagração. E amados irmãos e irmãs, a consagração, ela está contida aqui, Eu li o Atos dos Apóstolos somente para nós religiosos? É só para nós? O que está contido nesse livro aqui é somente para os consagrados? Ou para todos? Todos aqueles de coração sincero e disposição de assumir o cristianismo têm que assumir o que pede aquela cruz. E quando eu assumo o que pede aquela cruz, o que ele assumiu por nós, eu tenho que estar disposto a viver com sinceridade o que está aqui nos Atos dos Apóstolos. Viviam tudo em comum. Aqui, olha aqui, a vida da primeira comunidade. Isso deve ser exemplo para nós, meus irmãos e irmãs. Os Atos dos Apóstolos são os atos da primeira comunidade, dos cristãos, que deve refletir na nossa vida hoje. Nós somos capazes de viver isso aqui que está contido nos Atos dos Apóstolos? Eu sou capaz? Isso deve refletir na nossa vida. Isso deve refletir na nossa vida. De forma intensa, de forma sincera. Para que, vivendo tudo aquilo que o Senhor nos pede, possamos frutificar a uma vida consagrada a Deus, a uma vida verdadeiramente consagrada a Deus, amados irmãos e irmãs. É só assim. Nós só vamos conseguir viver uma vida assim a partir desses passos. Porque se eu ainda estou voltado para o meu mundo, se eu ainda estou voltado para os meus objetivos particulares, se eu estou voltado a uma conversão seletiva, a um amor seletivo, eu não vou conseguir viver uma consagração a Deus e tampouco amar o meu próximo, porque é isso que Deus nos pede. Quando Jesus nos pede amar o seu próximo como a ti mesmo, amados irmãos e irmãs, isso é uma ordem que Jesus está nos dando enquanto cristãs. Isso é uma ordem que Ele está nos dando. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas se eu não sou pobre de coração, se eu não sou casto, eu vou conseguir obedecer? Esse caminho, os três estão interligados, intimamente interligados. Pobreza, castidade e obediência estão intimamente ligados, são um só.
são um só. Um é consequência do outro. E consequentemente é uma mudança de vida, é uma escolha de vida particular e de caminho de santidade. Vou perguntar: a santidade é somente os consagrados que são chamados? É só os consagrados? Não! Todos nós somos chamados à santidade. E isso que eu estou partilhando com vocês é um caminho especial de santidade. Amados irmãos e irmãs, a vida consagrada deve ser um sinal para vocês, e vocês, ao olhar isso, cabe duas responsabilidades muito grandes. A nós, especialmente, uma responsabilidade muito grande de testemunho. Como diz o Papa Francisco, aonde há consagrados deve existir alegria. A alegria. Ou seja, nós temos a responsabilidade de anunciar a todos os cristãos e ao mundo a alegria do Evangelho, a alegria de um testemunho de vida, de um testemunho de viver a pobreza, a castidade e a obediência como um caminho particular à vida de santidade, e mostrar para o mundo que é possível ser santo através da pobreza, castidade e obediência, a especial consagração a Nosso Senhor, a vida consagrada e especialmente a vida religiosa. É preciso entender que o caminho da santidade ele pode ser percorrido de inúmeras formas. De inúmeras formas, amados irmãos e irmãs. E nós temos aí o testemunho dos santos. Os santos são para nós esse testemunho que é possível humanamente. Os santos não foram anjos, porque senão eles nem seriam santos. Os santos são testemunhos a todos nós que é possível, enquanto homens e mulheres humanos, é possível nos aproximarmos e ganharmos o céu. É possível. Mas hoje eu fui convidado aqui para mostrar para vocês que dentre esses inúmeros caminhos à santidade existe um especial, existe um particular, existe um que precisa ter coragem. Precisa ter coragem para viver especialmente na minha vida enquanto cristã a pobreza, a castidade e a obediência. Em especial, amados irmãos e irmãs, esse caminho nos ajuda, dentre inúmeros caminhos, a chegar à santidade, a ganhar os céus, como os santos. Este caminho que eu apresentei a vocês, ele é especial, porque ele requer uma abertura sincera, porque não é possível, como eu disse, não é possível ser pobre sem ser casto, e não é possível ser casto sem ser pobre, e não é possível ser pobre nem casto sem obedecer a Deus, sem ser obediente, sem ser aberto, porque se eu conseguir viver esse caminho, eu vou estar inteiramente aberto à ação do Espírito Santo na minha vida. Eu vou estar inteiramente aberto àquilo que a igreja me pede. Enquanto o magistério da igreja me pede, eu não vou me incomodar.
porque eu consigo viver de forma autêntica a minha consagração enquanto cristão. Amém? Amados irmãos e irmãs, espero que eu possa ter contribuído no dia de hoje um pouquinho com a vida de vocês. Eu vou pedir que vocês fiquem de pé e que vocês coloquem a mão no coração de vocês em que uma disposição sincera vocês possam pedir: Senhor, pode repetir comigo, Senhor, que eu esteja aberto com disposição de coração a ação do Seu Espírito na minha vida, para que eu possa, Senhor, enxergar através da consagração especial, enxergar, Senhor, através da vida religiosa, um caminho especial à santidade. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, dai-me a força necessária para assumir com coragem aquilo que na cruz me ofereceste, a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.